Boa noite, meus queridos assombrados. Eu sou Félix Ventura e em mais um episódio de Casos Assombrados, hoje com o querido Edgar Sombra, um famoso escritor de diversos livros de terror aí que vocês conhecem, e ele vai contar uma história da infância dele, uma história inédita que inspirou seu principal livro, chamado A Casa da Vovó. Ele vai começar contando a história, sem mais delongas, não precisa explicar quem é, vocês sabem quem é. Adeus. Esta é a história de uma noite que nunca consegui esquecer. Eu tinha apenas 7 anos e mesmo depois de tantos anos eu ainda sinto calafrio ao lembrar daquela experiência. Acompanhe-me nessa jornada de medo e prepare-se para conhecer o terror que se esconde nas sombras. Tudo começou quando meus pais decidiram que passaríamos uma semana na casa da minha avó. Era uma casa antiga, no campo, cercada por árvores altas e densas. O lugar tinha um ar misterioso, mas eu adorava visitar minha avó. Ela sempre tinha histórias fascinantes para nos contar e biscoitos deliciosos esperando por nós. Naquela noite, após um dia cheio de brincadeiras no quintal, fui para a cama. Meu quarto ficava no segundo andar, um cômodo pequeno e aconchegante, mas com uma janela que dava para um bosque escuro. Eu podia ouvir os sons da noite e o vento balançando as árvores. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Havia algo no ar, uma presença que eu não conseguia explicar. Foi então que eu ouvi passos. Eles vinham no corredor, suaves e lentos, como se alguém estivesse caminhando descalço. Pensei que fosse minha avó, mas algo não parecia certo, parecia estranho. A porta do meu quarto se abriu um pouco e eu vi uma sombra passar. Meus olhos se regalaram de medo e eu me escondi embaixo das cobertas, rezando para que fosse apenas a minha imaginação. Os passos pararam e tudo ficou em silêncio. A coragem me faltava, mas a curiosidade era maior. Lentamente puxei o cobertor e espreitei pelo quarto. A sombra estava parada ali, me observando. Não era minha avó nem meus pais, era algo diferente. Seus olhos brilhavam no escuro, fixos em mim. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O medo me paralisou. A sombra começou a se mover, flutuando em minha direção. Fechei os olhos esperando pelo pior. De repente, senti um frio intenso ao meu redor e a sombra passou por mim, desaparecendo na parede. Quando eu acordei, o sol já estava pela janela. Corri para contar aos meus pais, mas eles não acreditavam em mim. Minha avó, no entanto, ficou em silêncio, com um olhar preocupado. Ela me chamou de lado e disse que antigamente a casa era assombrada por um espírito inquieto. Ela me contou que o espírito pertencia a um antigo morador que desaparecerá misteriosamente. Desde então, seu espírito vagava pela casa, especialmente à noite. Eu nunca mais vi a sombra, mas o medo daquela noite nunca me abandonou. A presença na escuridão, aqueles olhos brilhando, ainda me assombram nos meus sonhos. E assim, queridos ouvintes, termina a minha história. Uma experiência aterrorizante que me marcou para sempre. Lembre-se, nem sempre estamos sozinhos. Sigam na sombra. O bagulho foi sinistro que vocês viram, né? Foi esse o episódio. Se vocês gostaram, deixem um like. E se tiverem alguma história interessante que vocês queiram contar, ou que eu conte aqui, deixem nos comentários. Um beijo e até a próxima.